Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Vamos começar as nossas leituras de hoje com muita paz, com muito amor, com muita alegria, com o livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, falando sobre dever. E a frase é de André Luiz. O trabalho ensina a servir. Uma frase curta e simples e muito significativa, porque a gente aprende mesmo a ter alegria, a ter prazer quando ajuda as pessoas, quando serve, quando trabalha pelos outros, não fica ensimesmado, não fica nessa perspectiva egoísta de fazer as coisas só para a gente, mas poder ajudar o mundo, poder ajudar aqueles que precisam. Então, todo o trabalho que nós fazemos, mesmo o trabalho profissional, inclusive, são trabalhos que nos ajudam a ter essa dimensão dinâmica de comunidade, de humanidade, de ajuda para todos os nossos irmãos. Vamos para o Livro dos Espíritos, onde a gente está lendo no capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade sobre o amor materno e filial. E a pergunta é assim: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação, se aconteceu de ter sido um mau pai ou uma mãe perversa ou um mau filho em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não fica impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. É raro acontecer isso, mas acontece, claro. E aí a gente sabe que tem uma dificuldade de vidas passadas por algum acontecimento, por alguma dissensão, alguma raiva, ódio que ficou de outras vidas, e quando se encontram nessa vida, há esse antagonismo quase natural, quase espontâneo, automático, de quando a gente vê alguém que fez mal a gente ou que foi perverso com a gente em outra encarnação. E para isso a gente está aqui junto. É uma aprovação, é uma expiação, é uma oportunidade da gente se reencontrar e de construir uma nova relação entre os dois, a gente renovar as nossas relações e superar coisas que já passaram, que já aconteceram, que a gente pode mudar totalmente o nosso destino, nosso futuro, nos harmonizando com essas pessoas, que já são outras pessoas, já tem outra experiência, já temos nós mesmos, já temos outro entendimento, então nós podemos superar todos os traumas, todas as dificuldades.
Vamos para o livro O Céu e o Inferno. E a gente vai terminar hoje esse item da refutação do pensamento católico sobre os anjos. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo além disso a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Ele nos ensina que a alma é independente do corpo, não passando esse de invólucro temporário. A espiritualidade lhe é a essência e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício de suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada desse corpo, goza dessas faculdades mais livre e altamente. A união da alma com o corpo, em ser necessária aos seus primeiros progressos, ocorre no período que poderemos classificar como da sua infância e adolescência, atingido, porém, que seja um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união é prescindível e o progresso se faz na vida de espírito. Além disso, por numerosas que sejam as existências corpóreas, elas são limitadas à existência do corpo, e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual, que é ilimitada. Muito legal isso, né? A gente pode ter muitas e muitas e muitas encarnações, e mesmo assim é um período reduzido da nossa vida como espírito, porque como espírito nós viveremos pela eternidade, é ilimitado. Então todo esse sofrimento, todo esse processo de aprendizagem que a gente tem acaba sendo um período pequeno da nossa vida espiritual. Muito bem, assim terminamos esse item. Amanhã a gente começa um novo. E por enquanto a gente termina as nossas leituras de hoje com a frase de André Luiz do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. E para nossa prece, vamos ler uma mensagem de André Luiz também, do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier, e é um pequeno decálogo do serviço espiritual. Se procuramos materializar o espírito, espiritualizemos a matéria. Se desejamos aumentar o uso da alma, diminuamos o uso da carne. Se buscamos receber, aprendamos também a dar de nós mesmos. Se pretendemos encontrar a luz, fujamos da sombra. Se buscamos verdadeiramente o bem, evitemos o mal. Se aspiramos à integração com a verdade, abstenhamo-nos da fantasia. Se julgamos o privilégio desagradável nos outros, não reclamemos prerrogativas para o nosso círculo pessoal. Se esperamos realização nobre, não esqueçamos o trabalho incessante, a persistência no bem, o estudo edificante, a sementeira benéfica e o serviço desinteressado aos semelhantes. Se aguardamos a revelação dos céus, revelemo-nos com humildade diante do Senhor e diante de nossos irmãos com o espírito de reconstrução do nosso próprio destino. Se buscamos a bênção consoladora na doutrina dos Espíritos, sob a inspiração de Jesus, nosso Mestre e Senhor,
Levemos com alegria o Espiritismo por fora, mas não esqueçamos de conservar o Evangelho por dentro. Ó Deus de bondade, acolha favoravelmente a prece que dirigimos por todos os espíritos, amigos, por todos os espíritos desse planeta. Façam perceber suas luzes divinas e facilite o caminho da felicidade eterna. Permita que os bons espíritos levem até cada um deles a nossa palavra, as nossas vibrações, o nosso pensamento de amor. E assim podermos todos juntos avançarmos cada vez mais na nossa evolução, nos amando uns aos outros, nos ajudando na medida das nossas possibilidades sempre. Sabemos que a paz começa no coração de cada um e assim semeamos a paz e cultivamos o nosso coração em paz, em verdade, em fé, e assim aprendemos a tolerar, a ter paciência, a desenvolver o nosso amor, a desenvolver as nossas possibilidades desse amor infinito, desse amor incondicional, que nada pede, que nada exige, que anseia se dar para todos. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aprendendo a cada dia um pouco mais a perdoar a todos os nossos irmãos e desenvolver o nosso amor, sempre e cada vez mais, por toda a humanidade, por cada um de nossos irmãos. E assim conseguirmos alcançar até mesmo os espíritos mais perdidos, mais votados no mal ainda, com quem temos mais dificuldade de externar essas nossas vibrações. Mas queremos, Senhor, ajudá-los a despertar para esse mundo de bem, de auxílio, de luz que vem de Ti, Senhor. E podermos engrandecer o Seu reino de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Leva as nossas vibrações de amor por todo o mundo, por toda a terra, por todo o universo, para todos os nossos irmãos. Que assim seja.